Bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco sobre dimensionamento de pastagem. Uma pergunta muito comum que os criadores fazem para a gente é de quantos animais eu posso colocar na minha propriedade. Ou então eu tenho uma propriedade assim e queria botar lá, começar uma produção de ovinos. Quantos eu posso botar? Ou então eu queria ter tantos animais. Qual a área que eu vou precisar? Isso é uma pergunta muito difícil de responder porque temos muitas variáveis envolvidas na questão. A genética dos animais, a pluviosidade. Então a gente vai hoje tentar dar para vocês ferramentas para tentar se aproximar da realidade de cada produtor e tentar dar essa resposta para ele. Tá bom? Vamos entender essas variáveis e a partir do entendimento dessas variáveis vamos tentar fazer essa resposta. Então, primeiro a gente tem as variáveis relacionadas com o pasto. Então, qual é o bioma que esse pasto está sendo produzido? Então, qual a qualidade desse solo? Qual é a pluviosidade? Qual é a composição da pastagem nativa? Tem alguma coisa para os animais na mata nativa consumirem? Já existe alguma pastagem cultivada? Qual é o manejo que é feito nesse pasto? É feita reposição de nutrientes, é colocado um esterco, é feita uma irrigação. Então, tudo isso vai alterar a produtividade do pasto e, consequentemente, a capacidade de suporte forrageiro para uma determinada quantidade de animais. E nós temos os fatores, as variáveis relacionadas ao animal. Qual é a genética desse animal, qual é a idade, em que fase produtiva ele está. Se for uma fêmea gestante, está no começo, no meio ou no fim da gestação. Se é uma lactante, quantos borregos ela está parida. Qual é o manejo que é feito desses animais, qual a distância que esse animal caminha do abrigo dele até chegar nessa pastagem. Se é feito algum fornecimento concentrado à parte. Então, tudo isso também vai interferir na quantidade da área que eu vou precisar para suportar essa quantidade X de animais. Então, esse cálculo ele pode ser feito de duas maneiras diferentes. A partir do número de animais que eu pretendo produzir, digamos que eu fiz um estudo da região e esse mercado da região tem capacidade de absorver uma quantidade X de animais, eu venho voltando, faço a necessidade das matrizes, faço a colocação dos machos para atender essas matrizes e assim eu tenho um rebanho estabilizado em X animais. Então, a partir desse número de animais, qual é a área que eu preciso? Ou então, a gente pode fazer pelo terreno que eu já possuo. Então, às vezes, o produtor já tem um terreno e chega para a gente assim, eu posso botar quanto? Qual é a taxa de lotação que eu posso utilizar nesse meu terreno? Então, eu vou fazer com vocês nessa aula a partir de um determinado número de animais e depois a gente vai fazer pelo terreno. Tá? Então, essa aula ela é muito complexa pela quantidade de variáveis. Então, vocês vão encontrar aí na internet, nos livros, na literatura, várias formas de fazer esse cálculo. E às vezes, de uma forma diferente, encontra um valor igual e às vezes encontrando um valor diferente também não está errado. Então, tem que analisar qual é a realidade que ele está fazendo lá. Tá, ok? Então, nós vamos trabalhar aqui com números fictícios, mas tentando se aproximar de uma determinada realidade, essa é a realidade mais próxima da gente. Então, se eu vou fazer a partir do número de animais, eu vou ter que atender à exigência desses animais, o que eles precisam, né? Então, isso vai depender da genética, da categoria, do porte, do peso dessa raça, da atividade que esses animais realizam e qual é a produção esperada para esses animais. Então, é muito difícil a gente encontrar tabelas que dê esse suporte para a gente responder essa pergunta. Mas eu tenho um material que eu vou disponibilizar para vocês, que é da Embrapa, que ele tem uma boa quantidade de informações que dá um embasamento para a gente. Não dá tudo, mas já dá uma boa noção para a gente estar fazendo levantamento das exigências e tentar responder ao que os animais precisam. Porque essas tabelas internacionais geralmente são pagas e, infelizmente, não tem como ser instalado em vários computadores, é limitado.
Então nós vamos montar uma tabelinha aqui da exigência de consumo de matéria seca de cada fase produtiva. Então, quanto mais eu especificar essa fase aqui, mais eu vou ser assertivo na necessidade desses meus animais. Então, se eu, por exemplo, separar fêmeas adultas em fêmeas vazias, fêmeas em início de gestação, fêmeas no meio da gestação, fêmeas em lactação, esses machos adultos, qual o peso de cada macho, os animais em crescimento, quantos estão ainda em aleitamento, quantos já foram desmamados. Então, se eu for mais específico, eu vou ser mais assertivo, mas eu quero fazer hoje um cálculo mais simples para vocês compreenderem. Se vocês aprenderem o simples, depois vocês vão conseguir reproduzir de uma forma de um cálculo mais complexo, mais na frente. Então, nós vamos estar fazendo aqui num rebanho fictício, que nós temos 80 fêmeas adultas, 3 machos e 100 animais em crescimento entre machos e fêmeas até 1 ano. Esses animais, eles vão totalizar 183 animais, e agora nós vamos determinar qual é o consumo de cada fase dessa, de cada categoria. A gente pegou, para embasar aqui o nosso trabalho, o NRC de 1981. Então, pelo peso corporal de 40 a 60 quilos, nossas fêmeas a gente colocou lá que tinha um peso médio de 50 quilos. Então, eu posso simplesmente fazer aqui a média, que eu vou acertar bem no meio. Então, eu faço a média aqui do consumo dessas duas categorias que tem na tabela, e eu chego a média de 0,95 kg de matéria seca por dia. Aí lá na tabela tem assim, acrescentar 25% em região de clima tropical e início de gestação. Então a gente vai fazer esse acréscimozinho aqui de 25%, que vai dar para a gente 1,19 kg de matéria seca por dia. E a gente vai e coloca lá na nossa planilha. Arredondar nesse caso aqui para cima, que é melhor a gente estimar mais capim do que faltar. Então sempre que a gente for arredondar aqui, a gente estimar um consumo maior. Agora vamos fazer o do macho. Coincidentemente, a gente também achou que ficou bem no meio da informação que a gente tem na tabela. Então a gente faz a média também, desses dois números aqui, soma eles, divide por 2, tira a média. Dá 1,23. Vamos fazer também o acréscimo de 25%. Então vai dar a exigência aqui dos machos de 1,53 kg de matéria seca por dia. E a gente vai preencher lá na nossa planilha. Agora vamos para os animais de produção, os animais de crescimento. Os animais de crescimento vão ter também, vai cair coincidentemente também bem na média, 30 quilos médio, faz a média novamente e faz também o aumento de 25% por estar em região de clima tropical. Só que essa tabela aqui é a exigência de mantença, de manutenção. Só que meus animais de crescimento, eu quero que eles cresçam, eu quero que eles produzam alguma coisa, que no caso aqui é carne. Então eu tenho que fazer um acréscimo do que vai produzir. Então a gente vai pegar aqui, digamos que a gente está trabalhando com a genética boa, vamos pegar esse ganho diário aqui de 150 gramas por dia. Então eu vou fazer agora o acréscimo da ingestão de matéria seca para ele produzir 150 gramas por dia. Então no caso aqui eu vou ter que fazer esse acréscimo de 0,54 kg de matéria seca por dia, que me vai me dar 1,34 kg de matéria seca por dia. Quando a gente for transformar isso em matéria natural, seria, você vê aqui que ficou muito próximo os animais em crescimento do consumo dos animais dos machos adultos, né? E ficou inclusive superior a das fêmeas. Então isso aqui talvez só com capim a gente não consiga atender a exigência desse animal, porque ele não vai conseguir consumir isso tudo. Mas a gente está fazendo aqui o cálculo da pastagem e em outra aula a gente vai abordar isso aí, de como fazer para atingir a exigência desse animal do ponto de vista nutricional. Aqui a gente vai estar trabalhando só com o volume forrageiro, tá ok? Então eu multiplico a exigência de cada fase pela quantidade de cada animal e depois eu somo. Então vai me dar uma necessidade de 234 kg de matéria seca por dia. Beleza, então a gente faz em cima agora, trabalhar em cima de 234. Só que a gente tem que atentar a um detalhe. Aqui está por dia.
Só que eu não vou dar esse capim, esse animal não vai pastar só um dia. Todo dia ele vai para o pasto, todo dia ele tem que comer. Então a gente tem que fazer o ajuste para 365 dias. Então eu vou necessitar, no caso aqui, para essa quantidade de animais, 85.629 kg de volumoso, de forragem. Então agora a gente sabe quanto é que os animais precisam, a gente vai escolher uma forragem para atender a exigência deles. Então vai depender se é pastagem nativa, se está em piquete, se é pastejo direto, se é capineira. Tudo isso vai influenciar na escolha e na quantidade de produção da minha forragem. Então vamos pegar aqui um dado. Esses dados, gente, é bom a gente procurar ou fazer o levantamento na propriedade mesmo, no terreno, ou procurar dados de entidades de confiança, né, Embrapa, artigos publicados em revistas indexadas. Porque se a gente vai pela propaganda de vendedor, que tem muito aí na internet, você acaba estimando, subestimando ou superestimando a capacidade produtiva. E aí você não vai atender o que o animal precisa. Então, no caso aqui, a gente escolheu o capim Maasai. A gente pegando aqui nesse trabalho da Embrapa, ele dá uma produtividade média de 15,6 toneladas por hectare por ano. Detalhe, geralmente aqui em regiões de clima mais tropical, 70% a 80% dessa produção está concentrada na época das águas. Então é importante também você ter estratégias de conservação de forragem para ter uma oferta também na época seca. E a gente vai tirar 30% de perdas. A gente vai fazer um desconto desse valor total aqui. Porque onde o animal defeca, urina, deita, faz aquele acamamento, ou o capim fica velho, tem as perdas naturais devido à senescência, então você não consegue aproveitar 100% da pastagem. Então a gente vai fazer esse descontozinho aqui. Que vai sobrar para a gente 10,92 toneladas de matéria seca por hectare. Então, se eu sei a necessidade, eu sei a capacidade de produção do capim, é só eu dividir quanto que os animais precisam e quanto que o capim fornece. E aí eu tenho, aqui eu converti tudo para a mesma unidade, para ficar mais fácil, e eu tenho então a necessidade de produzir desse capim Maasai 7,8 hectares desse capim para atender aquela minha quantidade de animais, os 183 animais. Então a gente arredonda aqui para 8, melhor sobrar do que faltar. Então a gente vai poder estar com a taxa de lotação de 22 animais por hectare. Tá ok? Espero que vocês tenham compreendido. Voltem o vídeo se tiver ficado alguma dúvida, ou então mandem para a gente a mensagem que a gente vai tentar atender e responder a vocês. Ok? Até logo, até a próxima.